Se você, assim como eu, é um apaixonado pelo estilo contemporâneo, fica comigo nesse vídeo até o final, que eu separei 10 características que compõem uma casa em estilo contemporâneo. Se você gosta desse estilo, se você pensa, se você sonha em ter uma casa nesse estilo, fica aqui comigo, porque eu quero compartilhar com você um pouquinho do que eu sei do estilo contemporâneo, que é algo que eu também adoro, é um estilo que eu gosto muito, e eu vou agora compartilhar com você. Eu vou compartilhar algumas imagens aqui ao meu lado e eu quero deixar assim, claro que as imagens que eu tô compartilhando aqui não são projetos meus, tá? São imagens de referências de banco de imagens da internet. Se você quiser conhecer um pouquinho mais do meu trabalho, dos meus projetos, tem vários vídeos aqui no YouTube, no meu canal do YouTube, com os meus trabalhos, com os meus projetos, e tem também muita coisa lá no meu Instagram. Se você quiser conhecer um pouquinho mais, eu sugiro que você vá me seguir, Arquiteta Juliana Rodrigues, super fácil de encontrar. Vai lá que você vai conhecer um pouquinho mais do meu trabalho. Então, as características, eu tô com uma colinha aqui, tá, gente? Do estilo contemporâneo são fachadas com linhas retas e expressivas, telhado embutido, cores neutras, linearidade, lajes em balanço. Mas eu vou dar uma pincelada aqui em vários elementos. Mas se você quiser conhecer um pouquinho mais das características de fachada do estilo contemporâneo, tem um vídeo em que eu falo, um vídeo mais antigo, que eu falo só sobre fachada. Então eu vou deixar aqui nos cards o vídeo. Depois que você terminar de ver esse daqui, se você quiser saber um pouquinho mais sobre as fachadas do estilo contemporâneo, você clica e vai para esse outro vídeo, tá? Passando para a segunda característica do estilo contemporâneo, são os grandes vãos livres. É algo que faz muito parte, né, do estilo contemporâneo. A gente vê pouquíssimas paredes, pilares, nada ou quase nada de divisória, pouquíssimas divisórias, né, entre os ambientes, principalmente entre os ambientes sociais da casa. Aí a gente vai para o próximo tópico, que é a integração dos ambientes, né? Como a gente tem uma casa com grandes vãos livres, a gente tem também o terceiro tópico, que são ambientes muito integrados. Então a gente tem ali sala de estar, sala de jantar, cozinha, área gourmet, geralmente são ambientes amplos, todos integrados, sem paredes, algumas vezes com divisórias, né, optativa, que a gente pode manter fechado ou abrir se quiser, mas a ideia é que os ambientes todos, os ambientes sociais da casa, sejam bem integrados. Esse é um dos preceitos da arquitetura contemporânea. O quarto tópico, né, o quarto item, a gente falou, né, então, da integração entre os ambientes internos, mas a integração dos ambientes internos com os ambientes externos também é algo que compõe a arquitetura contemporânea. Então, a gente sempre vai ver, né, ambientes internos conectados de alguma forma com os jardins, com as áreas externas dessa casa. O que nos leva também ao próximo tópico, os jardins, né? A gente sempre vai ter, como eu falei, as casas bem conectadas, área interna com área externa, com belos jardins nessa área externa, e um tipo de jardim que, na minha opinião, combina muito com o estilo contemporâneo são aqueles jardins mais tropicais, sabe? Onde a gente tem alguns tipos de plantas específicas, por exemplo, palmeira, bananeira, dracena, bromélia, costela de Adão, ondulato, guaimbê, entre várias outras, e que dão essa cara tão tropical para esses jardins, que geralmente compõem as características do estilo contemporâneo. E sim, é importante, a gente sempre tem que pensar que um estilo de arquitetura pede um estilo de jardim específico, tá? O jardim também faz parte da arquitetura, o paisagismo faz parte
e ajuda a caracterizar um estilo, tá? Vamos dizer assim. Depois a gente parte para uma outra característica que são os grandes panos de vidro. Então a gente sempre tem grandes janelas, grandes portas de vidro. Geralmente elas são com esquadrias de alumínio, né, para que o vidro seja bem amplo e que a gente faça essa conexão, então, através desses grandes panos de vidro das áreas internas com as áreas externas, né, desses grandes jardins e lindos jardins. Então, essa é também uma característica, os grandes panos de vidro, aquelas grandes portas e janelas de esquadria de alumínio. As esquadrias de alumínio, no estilo contemporâneo, geralmente são mais escuras, então a gente tem ali cores pretas, marrons, bronze. Tem opções de... A gente pode também ter esquadrias brancas, mas hoje em dia a gente tá usando muito as esquadrias pretas e eu acho que as esquadrias pretas são super atemporais. A gente aí já se conecta com a próxima característica do estilo contemporâneo, de casas de estilo contemporâneo, que são os ambientes muito bem iluminados e ventilados. Vocês estão vendo que uma característica vai se juntando à outra e aí a gente vai criando uma casa em estilo contemporâneo? É exatamente isso. Então, como a gente tem aqueles grandes janelões e portas grandes que a gente consegue geralmente abrir tudo, né, e conectar realmente a área interna com a área externa, a gente tem ambientes fluidos, muito bem iluminados e muito bem ventilados, porque a gente tem, como eu disse antes, pouquíssimas paredes, porque os ambientes são muito integrados. A gente tem grandes portas e janelas de vidro que se conectam com a área externa. Com isso, a gente ganha casas muito bem iluminadas e muito bem ventiladas. Oitavo item que compõe a arquitetura contemporânea, que são as estruturas metálicas. As estruturas metálicas, elas são muito presentes no estilo contemporâneo. Eu nem tô dizendo que elas são que ela é uma característica fundamental do estilo contemporâneo, mas ela é muito presente no estilo contemporâneo. A estrutura metálica, geralmente em cores mais escuras, como eu falei das esquadrias, as estruturas metálicas também em cores mais escuras, preto, marrom, até bronze, e elas vêm geralmente fazendo platibandas, em vigas, em pilares ou em elementos decorativos como cobogós, elementos vazados. Então a estrutura metálica também é algo muito presente nesse estilo contemporâneo. Aí a gente parte para um nono tópico. O nosso nono tópico é algo que eu até já falei na fachada, mas é algo que a gente também vê na parte interna das casas desse estilo, que é uma estética limpa e atemporal. A gente tem, na arquitetura contemporânea, a gente tem poucos e bons móveis e objetos, então geralmente a gente tem ali móveis de design, né, design assinado, então a gente tem ali um sofá, uma poltrona, uma mesa de centro e poucos e bons objetos. Essas são as características, falando agora da parte interna das casas do estilo contemporâneo, e eu acho que é assim que a gente obtém uma casa num estilo que traz uma sensação agradável e, além disso, uma casa atemporal. Por último, então, agora a gente vai para o 10º item, o 10º tópico que compõe a arquitetura contemporânea. E agora eu quero falar, tem vários outros, tá, gente? Eu comecei a listar e aí tinha várias coisas que vinham na minha mente. Mas aí eu quis falar só 10, até para o vídeo não ficar muito longo. E agora, por último, em 10º item, no 10º tópico, eu quero falar sobre os materiais, né? Os materiais que compõem o estilo contemporâneo, que é algo que eu acho que faz total diferença, né? Algo que deixa muito marcante esse estilo. A gente olha e já identifica, a gente fala uma casa no estilo contemporâneo. Os materiais ajudam muito.
E aí a gente tem materiais como concreto, concreto aparente, então lajes em concreto. A gente tem também pisos, muitas vezes pisos de cimento queimado, ou a gente tem vigas, pilares aparentes em concreto. A gente tem também, como eu já citei, os metais, então as estruturas metálicas, né? Geralmente nas cores escuras, como preto, marrom e bronze. A gente também vê muita predominância da madeira em piso, mas a gente vê muito nos forros também, portas, detalhes, mobiliário, em madeira natural, geralmente. A gente vê também, agora falando em fachada, muitos brises, né, de madeira, que a gente hoje em dia também tem um material que é incrível, que é o alumínio, que tem aquela carinha da madeira e que não dá manutenção para fachada, que eu acho maravilhoso. A gente tem muito também o uso das pedras naturais. Eu vou falar agora de um item que eu amo, a pedra natural, que é tão atemporal, né, que a gente tinha muito há algumas décadas atrás o uso das pedras naturais nas fachadas, nas casas, até internamente, e que por um tempo ficou meio sumidinha as pedras, mas elas voltaram com tudo, e é um item super atemporal, sabe? Você pode usar tranquilamente pedra na sua fachada, na casa toda, na sala. E esse material vai ser eterno, vai ser sempre bonito e vai ser o que a gente chama de atemporal, né? A gente vê também pisos e revestimentos muitos em tons neutros, em desenhos mais simples, lineares e tons neutros realmente. Sabe quando a gente está utilizando muito no estilo contemporâneo, a marmoraria, as pedras, né? Por exemplo, mármores, granitos, quartzitos, na sua característica bruta, natural. Então, nada de polimento, nada com brilho, tudo mais num toque mais acetinado e até rústico e natural, realmente. E a gente vê também, que eu acho muito bacana, pisos de granito, de mármore e também na sua característica mais próximo possível ao natural. Nada de polido, sabe? Polido não combina com o estilo contemporâneo. Os forros ripados de madeira também compõem super bem com o estilo contemporâneo e os revestimentos nobres, né? Esses todos que eu citei são revestimentos muito nobres. Quando a gente fala de elementos naturais, a gente está falando de atemporalidade e a gente está falando também de sustentabilidade, sabe? Quanto mais a gente conseguir utilizar os materiais que estão disponíveis na natureza, mais a gente vai estar falando de sustentabilidade na arquitetura, que é algo que eu acredito muito. E aí? Agora eu quero saber se você curtiu conhecer um pouquinho mais do estilo contemporâneo. Eu sei que tem muita gente que me acompanha, que curte o estilo contemporâneo, até me acompanha porque sabe que eu também gosto. Então, assim, quero saber se você gostou, deixa seu comentário, curte esse vídeo porque me dá um apoio. Compartilha, eu quero saber muito o que você achou, então comenta e vai lá me seguir no meu Instagram, me manda sua mensagem, me fala o que você achou, que eu vou adorar saber a sua opinião. Beijo, a gente se vê no meu próximo vídeo.